Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Mais uma vez estamos juntos e agradecidos a Deus por este dia que Ele nos concede, por estes momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria de Lourdes. Ela está parabenizando Tuca, que está completando mais um ano de vida. Elza Fagundes é de Janauari, em Iranduba, Manaus. Thelma Dodge é de São Paulo, capital. Nivaldo dos Santos é de Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina, e está aqui pedindo orações especialmente pelos filhos Jonathan, Stephanie e Jennifer. Alessandra Pereira e família são de Populina, interior de São Paulo. Eli Alves e Irani são de Ipatinga, Minas Gerais. Luciene Santos Luz é de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, pela noite que nos concedestes e por este novo dia. Que Tu, ó Pai, estejas presente conosco, trabalhando em nossa mente, em nosso coração. Iremos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, abra nossa mente, nos ajude a entender, aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que passam por necessidades, têm as suas lutas, seus problemas. Tu conheces a cada um. Dê vitórias, que não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes, confiantes no cumprimento das Tuas promessas. E também nós pedimos que estejas com todos os que nos pedem orações, e ainda uma bênção especial para Tuca, que está completando hoje mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana, nós estivemos estudando o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, e aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho de Paulo, de Timóteo, Silas. Eles estavam naquela região de Anfípolis, de Apolônia, chegaram a Tessalônica, depois eles foram para Bereia e de lá foram para Atenas. Interessante, irmãos, e isso precisa ficar bem claro em nossa mente. Paulo, quando ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. E ali, então, ele que era judeu, era bem recebido, ele começava a expor a sua fé em Deus, como os judeus também creem em Deus, o único Criador dos céus e da terra. E depois, então, que Paulo apresentava a mensagem da sua fé em Deus, ele apresentava o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de que Jesus é o Messias. E alguns criam na mensagem de Paulo porque ele usava a Bíblia para mostrar os textos bíblicos e o que falava a respeito de Jesus e o cumprimento dessa profecia. Alguns criam e aceitavam a mensagem, aceitavam a Jesus, e outros rejeitavam, e até ele era expulso da cidade por causa da fé em Jesus. Paulo, ele agia de uma maneira que às vezes nós não agimos. Às vezes nós queremos levar a mensagem de fé e salvação que nós temos, que nós cremos na palavra de Deus, mas nós às vezes começamos pelo lado errado a levar a mensagem. Nós teremos que seguir o exemplo de Paulo. Na semana passada nós falamos do exemplo de Jesus, né? Ele se misturava com as pessoas para que ele pudesse atender ali as necessidades. E Paulo, ele procurava as pessoas que tinham algo em comum com ele para poder começar ali a falar do que eles criam em comum e depois apresentar Jesus. Então nós precisamos ter também essa sabedoria, mas isso vem do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar pedindo que o Espírito Santo nos mostre, nos ilumine, nos ensine e que nós possamos então ser usados pelo Espírito Santo para fazer essa obra. Quando nós então formos levar a mensagem para as pessoas que
elas ainda não foram alcançadas pela salvação em Jesus, pessoas que não creem em Deus. Hoje a maioria das pessoas não estão mais crendo em Deus. Se dizem cristãos, mas não creem em Deus. Vivem a sua própria vida, fazem a sua vontade, tentam decidir e resolver os problemas de acordo com o que eles podem resolver e se esquecem que há um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então as pessoas estão cada vez mais longe de Deus. E esse exemplo do apóstolo Paulo é um exemplo muito prático para nós fazermos missão com aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Ele, quando chegou em Bereia, os irmãos lá, judeus, na sinagoga, ouvindo Paulo, anotavam as passagens que ele citava do Antigo Testamento e chegando em casa eles iam conferir se realmente era assim. E então os sinceros também aceitavam a mensagem de Paulo de que Jesus é o Messias e passavam a ser cristãos. E de lá Paulo foi levado para Atenas. E lá em Atenas, então, ele chegou e viu aquela cidade cheia de altares. Havia cerca de 3.000 deuses pagãos, altares para todo lado aos deuses pagãos. E entre esses altares, o altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, ele conversando com algumas pessoas ali em Atenas, ele foi levado para o Areópago, lá onde era discutido ideias, apresentado novas mensagens. Os gregos gostavam e gostam até hoje, muito de filosofia. E então ali era discutido no Areópago essas ideias. E Paulo então, ele começa elogiando os atenienses, que eles eram muito religiosos. E abrindo aqui um parênteses, eu quero lembrar a todos vocês que religião, a pessoa ser religiosa, seguir as regras, isso não salva ninguém. O que salva é Jesus. Então nós precisamos ser cristãos, frequentar uma igreja, ser membro da igreja e comungar ali a mesma fé, mas ser um cristão, agir como Jesus agia. Então é isso que nos leva à salvação, é nós termos Jesus em nossa vida e vivermos como ele viveu. E então, fechando parênteses, Paulo elogiou os atenienses e ele ganhou a confiança do público que estava ouvindo. E então ele começa a falar daquele altar que ele viu, que era do Deus desconhecido, e falou assim: é esse Deus que eu sirvo, e é esse Deus que eu vim apresentar para vocês. Porque os outros deuses eles já conheciam, os gregos já conheciam, já sabia quem era. Agora, esse Deus desconhecido eles não conheciam, não sabiam. Então Paulo aqui no capítulo 17 de Atos, ele fala que é o Deus que criou todas as coisas e é por meio dele que nós movemos, nós existimos, e de um só casal Deus criou toda a humanidade, todas as nações. Então ele foi apresentando esse Deus e no final Paulo então apresenta Jesus, que foi crucificado, morreu, mas que ressuscitou e que também irá ressuscitar todos aqueles que crerem em Jesus e que passarem pela morte. Aí ele já começou a ter um certo problema. Por quê? Porque muitos riram dele, debochando dessa fé na ressurreição, porque os gregos não criam nessa doutrina de ressurreição. Porque hoje também a maioria das pessoas pensam que morreu, acabou, acaba tudo. Mas não. Nós que cremos em Jesus, nós temos a certeza de que a morte, para aqueles que creem em Jesus, a morte não é o fim. Porque aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão quando Jesus voltar e serão transformados e levados para o céu, juntos com aqueles que estiverem vivos e que estiverem salvos. Então, irmãos, essa é a nossa grande esperança, a certeza que nós temos. E é esse Jesus que nós precisamos apresentar às pessoas que ainda não foram alcançadas. O poder que Jesus tem, quantas pessoas aí estão sofrendo e não sabem, não encontram solução para os problemas que enfrentam e nunca alguém lhes falou que Jesus é a solução para todos os problemas. E sabemos que Jesus, ele tem poder. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham, que são testemunhas de que Jesus é poderoso, milagres que ele fez em sua vida, em minha vida, nós também somos testemunhas do que Jesus fez e faz por cada um de nós. Então, essa mensagem que nós precisamos levar, mas nós teremos que ter sabedoria para poder
ganhar a confiança das pessoas para depois chegar aonde nós queremos. Existem pessoas que são cristãs, pelo menos de nome, e pessoas que já passaram por várias religiões. Nenhuma religião está boa para essas pessoas. E quando sai de determinada religião, vai para outra, começa a falar mal daquela religião onde ele estava. E pessoas que até têm conhecimento da Bíblia, só que ninguém presta, nenhuma religião presta, nenhum dos irmãos por onde ele passou presta, só ele é que presta. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. O orgulho, a soberba nos leva à ruína. Nós temos que ter humildade, nós temos que reconhecer, se nós já passamos por algumas igrejas diferentes, de denominações diferentes, elogiar os pontos positivos que nós vimos e tivemos e convivemos com os irmãos nas igrejas onde nós passamos. Então, nunca critiquemos ninguém. Por quê? Porque todos nós temos defeitos, temos falhas, temos pecados e nós necessitamos da graça de Jesus para podermos ser vitoriosos. Nós não seremos vitoriosos por nós mesmos, por nós acharmos que nós conhecemos muito da Bíblia e falamos e pregamos e damos testemunho. Nós não deveremos confiar nisso, nós deveremos confiar em Jesus. É Ele que nos dá capacidade, sabedoria, e as pessoas, elas são convencidas pelo Espírito Santo, não é por nós. Nós somos um instrumento, nós falamos, somos usados por Deus para falar, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, quando nós sairmos de uma determinada religião, for para outra, não critique lá de onde você saiu. Use os pontos positivos para elogiar. Olha, eu saí de lá, a igreja é muito boa, tinha esses pontos positivos, esse. Só que agora eu encontrei aqui novas verdades na palavra de Deus e eu estou aqui agora congregando com os irmãos. Então, a pessoa precisa reconhecer que todos têm pontos positivos, como Paulo fez. Vejo que vocês são religiosos, Paulo falou. Ele não criticou. Olha, vocês precisam quebrar todos esses altares, vocês precisam parar de adorar esses deuses. Ele não começou assim. Ele elogiou e depois apresentou a mensagem. Alguns creram, aceitaram. Entre esses que creram, está aqui na Bíblia em Atos 17, no verso 34, estava Dionísio, que era membro daquele conselho lá no Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, ou Damaris, como está escrito na sua Bíblia, e outras pessoas que também lá se converteram. Tenhamos consciência, irmãos, de que quando nós estivermos levando a mensagem para alguém, nem todos irão crer e nem todos irão aceitar. Alguns poderão aceitar. O próprio Jesus, ele foi rejeitado pela maioria. Jesus que é a verdade. E então, quanto mais nós, que somos servos humildes, pecadores, levando a mensagem para outro pecador, quanto mais a nossa mensagem também pode ser rejeitada. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que Deus nos abençoe para que possamos ser usados por Ele para poder evangelizar as pessoas que ainda não foram alcançadas. E agradecemos a todos que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós retornaremos no domingo e vamos continuar falando um pouco mais sobre nós fazermos missão em favor dos não alcançados, usando outros textos bíblicos para mostrar que todos precisam ser alcançados por esta mensagem. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, e que Deus nos abençoe. E não nos esqueçamos, Jesus ele disse, portanto ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.